Ibarabo, Ibarabo, Exulonã, Barabara, Fumaô, é bonite, é Barabara, Fumaô. Eu sou o Babalorixá G de Oxoguian, sou Babalorixá aqui no Ibaxé Tobi-Fumidejá. Sou uma das pessoas que trabalha, né, aqui no Instituto Epejaú com Olá, com esse processo de divulgação da cultura afrodescendente, né, das religiões de matriz africana. E também sou professor do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Ceará. Sou regente de coro desde 1991, então já fazem cerca de 30 anos que eu estou no trabalho com música. Tenho pesquisado sobre diversas temáticas, principalmente sobre educação musical inclusiva, sobre o uso de tecnologias na educação musical e também sobre estudos decoloniais, sobre culturas de tradição oral e sobre a música no candomblé. Bom, a minha formação, minha primeira graduação foi um bacharelado em Ciências de Computação pela Universidade Estadual do Ceará. Depois eu fiz bacharelado em Música por essa mesma universidade, concluí no ano 2000. Em 2001 eu ingressei no mestrado em Educação Brasileira na Universidade Federal do Ceará e depois fiz doutorado também em Educação Brasileira por essa mesma universidade. Desde 2009 eu sou professor efetivo, né, do curso de música da UFC, sendo que hoje eu sou professor associado. Desde criança eu já demonstrei um interesse muito grande por música. Eu nasci às 6 horas da manhã num dia que estava havendo uma alvorada, uma banda de música tocando na minha cidade. Então, basicamente, eu nasci ao som da banda de música. Minha mãe disse que estava ouvindo a banda de música tocar, porque era aniversário de uma pessoa importante na cidade, no mesmo dia que eu nasci. A minha mãe relata que eu fugia de casa para ir para a casa da vizinha, porque lá em casa não tinha rádio, e eu fugia para a vizinha para ouvir música. E com essa predileção que ela observou, e meu pai também observaram pela música, eles tiveram que comprar um rádio para casa, depois compraram, né, uma vitrola, né, uma radiola, como a gente chama aqui no Ceará, para me manter em casa ouvindo música, né. A vizinha adorava a minha visita porque ela gostava de criança, então era muito bom, né, para ela ter uma criança lá ouvindo música. Ela me tratava super bem, mas a minha mãe também me queria ter perto dela. Então meu pai também me deu vários instrumentos musicais de brinquedo, então sempre tive essa relação, essa proximidade muito grande com a música. Quando eu estava no final do ensino médio, no meu primeiro emprego, eu trabalhava a um quarteirão de uma escola de música. Então, antes de ir para casa depois do trabalho, né, eu passava em frente a essa escola de música. Era uma escola que ficava na Avenida Barão de Studart, chamava de Música. Passava em frente a essa escola toda a vida que eu terminava meu expediente e ia pegar um ônibus, e pegava um ônibus lotado por causa do horário, né, 6 horas, e eu pensei assim, bom, por que em vez de pegar um ônibus lotado, eu não me inscrevo no curso de música aqui e começo a estudar música, e aí talvez eu pegue um ônibus mais vago. Então eu juntava, né, a fome com a vontade de comer, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, fazer as duas coisas. E assim eu fiz. Comecei a estudar música nessa escola.
Depois conheci, né, nessa escola algumas pessoas que trabalhavam com coral. Comecei a cantar num coral. Nessa época eu estava muito ligado ao movimento kardecista, né, então não frequentava o candomblé ainda. E nessa ligação com o movimento kardecista conheci um maestro, o professor Elvis Matos, que hoje é muito amigo, né? Hoje a gente é colega de trabalho na UFC. Depois conheci a professora Isaíra Silvino, que é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Muito incentivadora, né, do trabalho que eu comecei a realizar desde então. E ela e o professor Elvis me deram um pontapé inicial para cantar em coro, depois para reger coro, depois para fazer a faculdade de música. E aqui estou eu. Então, a música ela tem um papel muito importante dentro da ritualística do candomblé, né? Praticamente todas as nossas rezas elas são cantadas. Então a música ela está presente em quase todos os momentos. Então a música no candomblé ela é realizada principalmente de forma vocal, com o acompanhamento instrumental de um conjunto de percussão. Esse conjunto de percussão ele é formado por 3 tambores de tamanhos diferentes, sendo que o maior é o tambor mais grave, que nós chamamos de rum, e os menores, né, por ordem de tamanho do maior para o menor, são o rumpi e o lê. Esses 3 tambores eles formam, vamos dizer assim, o coração do instrumental percussivo dentro do candomblé. Além desses 3 tambores, nós temos um outro instrumento de percussão muito presente, que é o agogô, que é um instrumento que a gente em música chama de idiofone. É um instrumento que tem 2 bocas, né, que é percutido com o auxílio de um pedaço de madeira ou um pedaço de ferro, né? Se for um pedaço de madeira a gente chama de aguidavi, que é o mesmo pedaço de madeira que acessa os atabaques, né, quando eles são tocados com esse pedaço de madeira. Então, o agogô ele faz uma espécie de marcação, né? A palavra agogô do Yorubá quer dizer relógio, né? Então ele é mais ou menos o relógio que marca o pulso, o andamento daquilo que é realizado pelos atabaques. Além desses instrumentos, nós às vezes observamos em algumas casas de candomblé a incorporação de chequerés, que são cabaças cobertas com miçangas e que também servem para enriquecer, vamos dizer assim, o timbre desse conjunto. No candomblé, os atabaques, como eu já falei, eles são tocados diretamente com a mão ou com o uso de algumas varetas que nós chamamos de aguidavis. Isso depende do ritmo que é tocado. Então, por exemplo, o Ijexá, que é um ritmo muito conhecido dos afoxés, ele é tocado unicamente com a mão, sem o uso dessas varetas. Enquanto que outros toques, como o adarrum, como o agueré, né, e etc., necessitam, não, como o panigé, necessitam dessa vareta. Nesse conjunto de 3 atabaques que formam a base, vamos dizer assim, o coração do instrumental percussivo no candomblé, existem 2 atabaques que mais ou menos produzem o que caracteriza o ritmo, né? É importante entender que esses 3 atabaques eles não tocam a mesma coisa, eles têm uma relação polifônica, eles são afinados em alturas musicais diferentes, quer dizer, uns são mais agudos, outros são mais graves, né? Então o maior, o rum é o mais grave, até pelo tamanho dele, né? E o lê é o menor e mais agudo. E cada atabaque, né, às vezes
o lê e o rumpi tocam o mesmo ritmo ou se complementam na constituição daquilo que a gente diz que define o ritmo, né? É aquele elemento que é recorrente, que se repete, né? Que o tempo todo está presente no ritmo do candomblé. Enquanto que o rum, ele é um atabaque que improvisa em cima desse ritmo a partir de determinados padrões, né, de determinados ritmos que o ogã, que é a pessoa que toca o atabaque, né, aprende na sua vivência dentro do candomblé. Então a gente tem dois atabaques, né, o rumpi e o lê, que são mais agudos e que tocam ou o mesmo ritmo ou se complementam na construção de um ritmo característico, né, de uma sequência de durações que caracterizam determinado ritmo. E a gente tem um outro atabaque, o rum, que faz improvisações, improvisa em cima desse ritmo. E essas improvisações, elas normalmente estão muito relacionadas à coreografia que é executada pelo orixá. Então, no candomblé, os orixás eles vêm para dançar. Essas danças são espécies de formas de teatralizar as lendas dos orixás. Então, se você tem um orixá que é mais caçador, ele vai dançar representando, por exemplo, um determinado momento a caça. Um orixá que é mais guerreiro, ele vai representar em um determinado momento ele guerreando, né? E quem coordena, vamos dizer assim, esse processo de dança, essa coreografia, é exatamente essa relação entre o orixá e o rum, né? A improvisação do rum direciona o passo do orixá, ao mesmo tempo em que o orixá, ao indicar que vai realizar determinada coreografia, que a gente chama no candomblé de ato, né? Ele indica para a pessoa que está tocando o rum que ele deve executar determinada forma de improvisação que vai acompanhar aquela coreografia. Ode comorode, ode comorode, ode ariri, ode comorode ima, ode comorode oni. Ode comorode, ode comorode, ode ariri, ode comorode ima, ode comorode oni. Ode comorode, ode comorode, ode ariri, ode comorode ima, ode comorode oni. Ode comorode, ode comorode, ode ariri, ode comorode ima, ode comorode oni. Ode comorode, ode ariri, ode comorode ima, ode comorode oni. Ode comorode, ode ariri, ode comorode ima, ode comorode oni. Ode comorode, ode de chiu e ode comorode, ode ariri, ode comorode ima, ode comorode oni. Ode comorode, ode comorode, ode ariri, ode comorode ima, ode comorode oni. É importante entender que nem todo procedimento com música dentro do candomblé se utiliza do conjunto percussivo, né, ou de todos esses instrumentos de percussão. Então, em alguns rituais que são mais internos, né, que são mais restritos à casa, que não aparecem para o público, você pode se utilizar apenas do agogô ou não utilizar nenhuma percussão, né? Algumas rezas você faz sem nenhum auxílio percussivo, né? Mas toda a parte pública das cerimônias em que as pessoas podem assistir, né? Quando eu falo as pessoas que não são iniciadas, que não são adeptas da religião, todas essas cerimônias, elas se utilizam basicamente, pelo menos desses 3 atabaques, podendo normalmente incorporar o agogô e, em alguns casos, o chequerê. Bom, quando a gente fala de música, né,
a gente vai perceber que existe uma dificuldade de conceitos musicais que advêm da música europeia de explicar fenômenos musicais que acontecem em outras culturas. Isso é o caso da cultura africana, da cultura iorubá. Então, a cultura tradicional europeia, ela costuma organizar os sons em 4 características básicas. Em duração, então os sons eles têm durações diferentes, uns são mais longos, outros são mais curtos, e a combinação dessas durações de sons mais longos e sons mais curtos é o que define o ritmo. A gente fala de timbre, que diz respeito ao tipo de instrumento, então quando a gente fala o timbre do atabaque, o timbre do agogô, a gente está falando do som característico daquele instrumento. As pessoas também têm timbre, né? O que nos permite, por exemplo, estar dentro de casa e aí você escuta uma pessoa que chegou lá na porta, você não está vendo o rosto da pessoa e você consegue reconhecer, o fulano chegou, porque você reconheceu o timbre da voz da pessoa. A gente fala de alturas musicais, quer dizer, a gente fala que existem sons que são mais agudos e outros que são mais graves, né? E aí a gente, popularmente as pessoas chamam de fino e grosso, né? Fulano fala fino, né? Fulano fala mais agudo, né? Fulano fala grosso, tem a voz mais grave, né? Timbre, duração, altura e intensidade, né? A intensidade é se eu estou tocando mais forte ou se eu estou tocando mais suave, com mais ou menos volume. Quando a gente fala, então, né, de combinações de durações, como eu já expliquei, a gente está falando de ritmo, né? A gente está falando de possibilidades de combinação diferentes que se repetem, né? A gente chama isso em música de ostinato, quer dizer, obstinado. Ostinato vem de obstinado, quer dizer, algo que está se repetindo obstinadamente. E na tradição musical europeia, a gente usa o termo melodia para se referir às diversas combinações de alturas de sons, né, que formam a canção. A gente fala, por exemplo, que a melodia, pela tradição europeia, é ela que define o aspecto emotivo, né? O conceito emocional, o elemento emocional que faz parte da música. Então, a gente consegue, a partir da melodia, identificar se a música ela é alegre, se a música é triste, se a música é animada, se a música é desanimada e assim por diante. É essa melodia, né, que vem de melos, emoção, do grego, que diz respeito a isso. No entanto, quando a gente está falando da música africana, da música do candomblé, a gente fala de uma melodia, de um conceito de melodia que transcende essa concepção unicamente baseada nas alturas musicais. Quando a gente fala desse conjunto de relações de alturas que se estabelecem entre os diversos atabaques, a gente também está falando de melodias, né? Só que são melodias percussivas. Afinal, esses instrumentos também são afinados em alturas diferentes. Então a gente pode dizer que existe sim uma melodia no candomblé que não está presente unicamente nas canções, mas que está presente na própria representação rítmica. Então, dentro do aspecto rítmico, no candomblé nós associamos determinados ritmos a determinados orixás, normalmente. Por exemplo, o ritmo Opanigé é normalmente associado ao orixá Obaluaê. O ritmo Agueré é normalmente associado ao orixá Oxóssi. O ritmo Adaró é normalmente associado ao orixá Inhansã, e assim nós temos outros exemplos. O ritmo ele também está associado a um aspecto arquetípico, né? Assim como o orixá tem ligados a ele um conjunto de lendas, traços de personalidade, determinadas comidas, determinadas cores, o orixá também tem um elemento musical associado a ele que diz respeito a esses ritmos. A melodia, né, ela normalmente está associada à canção, que é cantada em iorubá e que relata a lenda que está sendo teatralizada naquele momento.
Então, se ele vai guerrear, né, o ritmo tem que estar, né, com uma energia de guerra. Ele não pode ser um ritmo muito parado, né? Ao passo que se eu vou representar que o orixá vai se banhar nas águas, eu já tenho que ter uma outra concepção rítmica para poder ilustrar aquilo que está sendo representado através da coreografia. Do ponto de vista melódico, a melodia ela representa, né, ela relata a lenda que está sendo representada naquele momento através da coreografia. Então, quando o orixá vai guerrear, a melodia, né, que está sendo cantada, ela fala no seu texto, né, das capacidades, das habilidades daquele orixá, ou dos poderes dele em conseguir uma boa caça. Quando ele vai guerrear, em conseguir um bom resultado de guerra, em vencer os seus inimigos. Quando você vai falar que o orixá ele é um orixá que é muito amoroso ou que é muito vaidoso, a melodia está falando, né, dessa questão, dessa qualidade do orixá. Então a melodia, se a gente pensar num aspecto mais estrito da cultura europeia, ela complementa, vamos dizer assim, aquela representação coreográfica que a gente está vendo ser realizada naquele momento. Esses elementos, então, melodia e ritmo, assim como na música europeia, eles são complementares e servem para ajudar nessa conexão, que é uma conexão que pretende, como toda música que tem uso ritualístico, ajudar a tirar o homem do seu cotidiano e levar a essa conexão com o divino, que é o que acontece no ritual do candomblé. Como eu estava falando, né, também em alguns rituais mais fechados, você tem a presença da melodia sem o ritmo, né? E essa melodia, ela é quase algo que a gente encontra, por exemplo, no canto gregoriano. O canto gregoriano, quando ele é estudado mais a fundo, você vê que existe uma profunda relação entre a melodia e o texto, né? Entre as alturas musicais, as notas que compõem a melodia e a palavra que está sendo dita. Porque o objetivo era que numa sociedade, né, na Idade Média, a gente tinha, boa parte das pessoas não tinham acesso à leitura, não eram pessoas letradas, não sabiam ler nem escrever. Então a música, ela servia como elemento para ajudar não apenas a construir essa conexão, mas também vamos dizer assim, a ajudar na fixação, né, dos ideais éticos e religiosos que estavam sendo transmitidos pelo texto. No candomblé, essa melodia, ela serve também para isso, né, mas ela também serve de canal de conexão entre as pessoas e os orixás, né? Então, quando você canta um adurá, que é uma canção que normalmente você canta sem acompanhamento instrumental, você está exemplificando o uso da melodia sem o ritmo para servir de veículo no estabelecimento dessa conexão. Então, quando eu canto Onisaure, Aon Laxé, Onisaure, Oberioma, Onisaure, Aon Laxé Babá, Onisaure, Oberioma, que faz parte de um momento que a gente chama de roda, né, de Odudua, mas que também é cantada como adurá para o Xalufã. Eu não faço uso da percussão, né, no momento do adurá. E essa própria melodia, ela já leva a essa conexão com essa relação divina que se tem entre o orixá, que é pai de todos os seres vivos, dono da vida e a gente. Na música brasileira, essa riqueza toda de ritmos e de melodias foi desde sempre incorporada. Eu vou falar mais daqui a pouco que o samba, por exemplo, ele nasceu dentro de uma casa de candomblé, né? Então, existe uma ligação muito grande entre ritmos característicos da música brasileira e ritmos do candomblé. Porque os africanos, né, a gente sabe, quando a gente estuda a Constituição do povo brasileiro, e existe uma obra bem paradigmática que fala a respeito disso, que é uma obra do Darcy Ribeiro chamada O Povo Brasileiro, em que ele demonstra as influências portuguesa, indígena e africana na constituição da cultura nacional. Então, quando a gente estuda,
né, essas influências, a gente vai ver que o ritmo é um dos elementos mais fortes em que os negros contribuíram, né, para a música brasileira. O ritmo e as danças, obviamente, porque essas duas coisas estão relacionadas. Os compositores de música brasileira, a fim de preservar o sagrado, em alguns casos eles não utilizam o ritmo original, eles alteram um pouquinho esse ritmo e fazem uso desse ritmo. Além dos ritmos, a própria temática, né, dessas músicas estão presentes em várias canções, né? A Clara Nunes é uma das nossas, né, além de ser adepta do candomblé, é uma das, vamos dizer assim, representantes, né, das pessoas que mais falou do candomblé, da cultura africana, nas canções que ela gravou, né, nos sambas que ela gravou. A gente também encontra um exemplo bem claro da utilização desse repertório nos afro-sambas do Vinícius de Moraes e do Baden Powell, né? A gente conhece muito o canto do Ossanho, um homem que diz do não dá, porque quem dá mesmo não diz. Ou então o canto de Obaluaê, né? Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer, meu velho Omolu, a Totobaluaê. Então isso faz referências, né, aos orixás, a essa cultura rica que veio da África para cá e que sobrevive nas casas de terreiro, né, nos candomblés.